E a deputada federal Carla Zambelli disse que vai recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o porte de arma da parlamentar e ordenou que ela entregue a pistola que possui à Polícia Federal. Ela disse à CNN o seguinte, que está numa missão na Itália e que mesmo quando voltar, não vai entregar o equipamento. A justificativa de Zambelli é que o ministro suspendeu o porte e não a posse, e que, por isso, não vê motivos para a decisão. O documento exige que ela deixe a arma e as munições na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília ou então em São Paulo. E, em caso de recusa, o ministro autorizou uma busca e apreensão para o recolhimento da arma nos endereços de Zambelli. Aí são aquelas imagens desse dia, um dia antes das eleições do segundo turno, em que Zambelli anda com essa arma, empunha essa arma, aponta a arma, na verdade, né, para um senhor, uma pessoa que a gente está vendo agora nas imagens, uma pessoa que, inclusive, disse, né, que não fez nada, enfim, que acabou apenas insultando Zambelli verbalmente. Zambelli que argumentou ter sido agredida verbalmente e por isso teve que apontar a arma. Ela disse que se sentiu ameaçada. A gente vai seguir acompanhando esse caso muito de perto. Os itens, inclusive, foram exibidos pela deputada um dia antes do segundo turno das eleições, como eu falava há pouco. A gente vai relembrar esse caso nesse momento agora, numa matéria preparada para você. Vamos ouvir. Dia 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, a deputada Carla Zambelli, uma das principais apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, sacou uma arma e perseguiu pelas ruas de São Paulo o jornalista Luan Araújo, eleitor de Lula. A confusão teve início quando Araújo passa por Zambelli e discute com a deputada. O homem vira as costas para ir embora. Ao tentar ir atrás dele, Zambelli tropeça, cai e em seguida se levanta com a ajuda de seu segurança particular. Ela passa então a correr atrás de Araújo com a arma em punho. Outras pessoas que estavam com a deputada tentam derrubar Araújo com rasteiras, mas ele consegue fugir e se abriga dentro de um bar. Foi quando Zambelli e seus apoiadores conseguiram cercá-lo. Luan Araújo é rendido e a deputada manda ele se deitar no chão. A confusão termina com a chegada da polícia. Agora que a gente relembrou esse caso, vamos tentar entender melhor esse cenário todo que envolve Carla Zambelli. Nós conversamos agora ao vivo com o advogado criminalista Bruno Salles. Doutor, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui na CNN. Uma boa tarde. Sempre bom conversar com você. Boa tarde, Muriel. Tudo bem? Tudo bem. Tempo? Um prazer voltar aqui à CNN e boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo ao vivo aqui agora. Doutor, é o seguinte, a gente tem aqui a justificativa de Zambelli que diz, então, que o ministro suspendeu o porte e não a posse e que, por isso, ela não vê motivos para essa decisão, não vê motivos para entregar a pistola quando voltar ao Brasil. Ela alega que está numa missão na Itália e que não vai conseguir voltar nesse momento e que, quando voltar, realmente não vai entregar a pistola, que foi um pedido feito, né, pelo ministro. Qual que é a sua avaliação, qual que é o passo que seria necessário dar nesse momento para que a gente entenda um pouco esse cenário, inclusive juridicamente? Tá, vamos lá, Murilo. O primeiro ponto é o seguinte: qualquer decisão judicial, ela depende da comunicação oficial à pessoa que vai ser sujeito dessa decisão judicial. Então, como Carla Zambelli não está no Brasil, ela não foi intimada formalmente dessa decisão. Ela pode saber pela imprensa, inclusive ela coloca isso na nota dela de uma maneira bem jurídica, você vê que um advogado ajudou, ela fala aí da possível decisão que eu fiquei sabendo pela imprensa, tá? Sim. Então, como ela não foi comunicada oficialmente dessa decisão, ela está dizendo, olha, não preciso fazer nada agora porque eu estou fora do Brasil, quando eu voltar ao Brasil vou ser comunicada dessa decisão. Então, esse é o primeiro ponto. Parece que ela volta no dia 24, né? Isso. No dia 24, uma vez ela sendo formalmente intimada, o que o ministro Gilmar Mendes colocou nessa decisão é que ela tem 48 horas para apresentar essa arma espontaneamente, a arma e as munições. Mas para que a gente entenda um pouco, e aqui é onde a Carla Zambelli quer fazer uma confusão, a gente precisa entender o pedido da Procuradoria-Geral da República. São dois pedidos. Um pedido é a apreensão da arma, tá? Então, aí seria uma medida de busca e de apreensão pessoal dessa arma. E o segundo pedido é a suspensão de porte da deputada federal Carla Zambelli. A suspensão de porte, ela vale para qualquer arma,
Qualquer arma ela não poderia ter porte, ela fica com esse porte suspenso, tá? O ministro Gilmar Mendes, quando ele vai dar a decisão, ele fala, olha, a medida de busca e apreensão é uma medida grave, então eu vou dar a ela um prazo de 48 horas para que ela voluntariamente apresente, ou seja, ele acata o pedido da PGR de apreensão da arma, ele só modula essa decisão para que ela entregue, inclusive ele coloca lá depois. Passado 48 horas e ela não entregar a arma, assim poderá ser feita já imediatamente a busca e apreensão dessa arma. E aqui um ponto importante, 48 horas a contar do quê? Da intimação. No momento em que ela for formalmente intimada, quando ela voltar ao Brasil, tá? Bom, de qualquer forma, ela pode querer recorrer dessa decisão, ela tem esse direito. Qualquer decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, ela é passível de um recurso que se chama agravo, tá? Então ela vai agravar essa decisão e pedir que ela seja reconsiderada. Qual é o ponto aqui? Esse agravo ele não suspende os efeitos da decisão. O agravo vai ser levado à turma, para que a turma julgue esse pedido da Carla Zambelli, mas ele não tem efeito suspensivo, ou seja, se ela for intimada, mesmo que ela apresente um recurso e não entregar em 48 horas, aí a Polícia Federal vai poder cumprir a medida de busca e apreensão dessa arma, que já está consignada na própria decisão do ministro Gilmar Mendes. Perfeito. Ou seja, a partir do dia 24, quando ela estiver de volta ao Brasil e for realmente intimada, o que acontece se ela não entregar a arma de forma voluntária? Aí sim vai ter que ter apreensão? Exatamente. É o que diz aqui o final da decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Está aqui no item E do dispositivo. Ele diz acho que vale a pena até ler aqui para que a gente entenda. Decorrido o prazo de 48 horas, sem a entrega voluntária da arma e das munições, a contar da publicação da presente decisão, dada a ciência inequívoca da informação por parte da investigada, espeça-se mandado de busca e apreensão nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. Então, o ministro Gilmar Mendes já deixou bem claro, passado 48 horas sem a entrega, tendo ciência inequívoca da informação por parte da investigada, ou seja, ficando comprovada que ela foi intimada, que ela recebeu essa intimação, tá? Aí pode ser cumprido esse mandado de busca e apreensão. Portanto, quando a deputada fala que não foi intimada e que ela não entregará a arma à PF neste momento, uma vez que ela não está no Brasil, que ela está na Itália numa missão oficial, no fim das contas, ela não está errada nesse momento e que ela tem que esperar realmente a intimação. A gente precisa só deixar claro esses pontos para que não cause estranheza para quem ouve, basicamente, quando ela fala não vou entregar a arma, pelo menos por enquanto, está dentro da lei. É isso? Exatamente, ela ainda não foi formalmente intimada, né? O que pode acontecer é a gente ter uma situação em que se fique claro que ela tem ciência inequívoca dessa decisão, antes de ser intimada. O que poderia ser uma ciência inequívoca, Muriel? Poderia ser o próprio agravo. Uma vez que ela protocola um recurso contra essa decisão, mesmo que ela não tenha sido formalmente intimada, aí fica claro que ela teve ciência inequívoca. Ela está recorrendo, você só pode recorrer de algo que você conhece, de algo que você sabe, né? Por isso que o ministro Gilmar Mendes ainda deixa ali, de uma forma muito abrangente, muito inteligente, essa expressão da ciência inequívoca. Ele nem coloca só a intimação. Claro que o meio principal de dar ciência inequívoca de uma decisão é a intimação, né? É o oficial de justiça ir lá e te dar ciência dessa decisão. Mas atos próprios da defesa podem configurar ciência inequívoca e, a partir daí, pode correr esse prazo de 48 horas. Mesmo com a deputada recorrendo, a gente sabe que agora começou o período do recesso do judiciário também, pode demorar um pouco mais. O que a gente pode esperar com a deputada recorrendo? Quanto tempo deve demorar esse processo todo até o caso dela ser analisado, doutor? Ela vai apresentar esse agravo, como a gente está no recesso e não é um caso urgente, não é um caso de réu preso nem nada, vai ter que terminar o final do recesso para que seja processado esse agravo. O ponto é o seguinte, esse agravo não vai ter efeito suspensivo, ou seja, ele não vai obstar a decisão que foi dada pelo ministro Gilmar Mendes. Ele não vai interromper esse prazo de 48 horas, não vai interromper
a determinação de suspensão do porte dela, tá? Então, independentemente do tempo que demora o processamento do agravo, ela não vai interromper essa decisão que já foi dada, tá? Salvo se o ministro Gilmar Mendes entender que ele mesmo tem que suspender os efeitos da decisão dele, né? Que aí ele pode dar efeito suspensivo. Não parece o caso, porque ele acabou de dar uma decisão determinando aí a entrega da arma e a suspensão do porte. Perfeito, doutor Bruno Salles, advogado criminalista, obrigada por nos ajudar a entender esse cenário, até porque a gente vê a deputada explicando a situação, falando que não teve ciência, a gente demora a entender esse processo, mas agora sim, você desenhou certinho para a gente entender. Obrigada, viu? Juridiquês aqui. A gente faz a tradução, são algumas filigranas, algumas coisas que estão sempre ali na margem, mas que são detalhes importantes, mas que a gente consegue clarificar e sempre que precisarem estamos aqui. E se não nos vermos mais, Feliz Natal, bom ano novo para você, amor, e para todo mundo da CNN. Obrigada, doutor, para você também. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.